Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus queridos e amados irmãos, gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Também gostaria de pedir a compreensão dos irmãos. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas já retornamos aqui para darmos continuidade à lição da manhã deste domingo. Vamos mais, novamente, orarmos a Deus, pedirmos a Ele graça, sabedoria e também a sua proteção para as nossas vidas. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, Deus de infinita graça, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, ó Senhor, de estarmos na tua casa, Senhor, para ministrar mais uma escola bíblica dominical. Abençoa, meu Deus, que nesta manhã nós venhamos aprender mais, Senhor, da tua palavra, Senhor, e colocarmos ela em prática, guardando em nossos corações. Nós te pedimos, ó Senhor, uma bênção especial, meu Deus, por toda a tua igreja, ó Deus, que está carente, ó Senhor, de Ti, precisando, ó Senhor, que Tu supra as necessidades. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, restaura a saúde, Senhor, dos Teus filhos. E assim, meu Deus, Te pedimos também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil e pelo mundo, ó meu Deus. Nós sabemos que tudo está no Teu controle, ó Senhor amado. Nós Te pedimos todas essas bênçãos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você na manhã deste domingo, aproveitando aqui a oportunidade e queria aqui parabenizar a todas as mães, né, por esse dia que é comemorado o Dia das Mães e em especial a minha mãe, essa guerreira, batalhadora, né, o qual eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então nós vamos estudarmos a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Desde já, amados e queridos irmãos, nós pedimos a você que você possa compartilhar a transmissão com seus amigos, marque alguém nos seus comentários, tire uma foto com a sua família e compartilhe com a gente. Amém? Então a lição de número 6 tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. O nosso textual ele vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A nossa verdade prática vai falar que, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe, ela vai estar inserida em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 e 14. Nós não vamos estarmos lendo aqui para que possamos ganharmos tempo. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Nós vamos ver a real situação em que eles se encontravam, né? O modo em que eles estavam separados, estavam privados da promessa messiânica. O objetivo geral, são 3 objetivos gerais. O primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Terceiro, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. A nossa introdução, ela diz que, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos
e haviam experimentado 5 formas de privação. As formas de privações o qual eles enfrentavam era que estavam separados, estavam sem Cristo, estavam separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a real condição em que estavam os gentios. A igreja a qual leu esta carta, tinha alguns judeus. Os judeus estavam espalhados por aquela região, mas a grande maioria era de crentes gentios. E eles estavam separados da promessa feita a Israel. E Paulo começa a lembrar como eles se encontravam. Como era a real situação que eles estavam, isso no contexto da antiga aliança. Certo? Eles estavam separados, estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição pelo qual os gentios estavam. Certo? Isso lá no contexto da antiga aliança. É claro que Deus já tinha em mente, podemos dizer dessa forma, de incluir os gentios, de incluir todas as nações no plano da salvação. Mas nesse contexto, Paulo vai falar que Deus tinha colocado apenas o povo que ele escolheu, que formou a nação de Israel. Então, essa era a real situação de que se encontravam os gentios. Da mesma forma, nós também estávamos nessa situação. Nós éramos povo gentil também. Lembrando que gentil é todo aquele que não é judeu. Podemos, a priori, entendermos dessa forma. E nós estávamos nessa condição também. Estava sem Cristo, separado de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? O primeiro ponto, chamados incircuncisão. O conceito de incircuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Em Gênesis 17:10 vai dizer que esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Então Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele, e o sinal externo dessa aliança era a circuncisão. Aquele era o sinal de que eles eram um povo que Deus havia escolhido. Era a circuncisão, era um sinal de que eles eram o povo o qual Deus tinha escolhido. É interessante, amados queridos irmãos, nós vamos ver que nessa passagem que Abraão poderia muito bem questionar a Deus, Vamos dizer que ele estaria no direito dele de questionar o porquê desse sinal, que no mínimo seria estranho, a princípio soa estranho, no mínimo seria um tipo de mutilação ou algo do tipo. Mas nós não vamos ver Abraão questionando algo, falando algo com relação a isso. Nós vamos ver Abraão apenas obedecendo a Deus. É por isso que Abraão, ele é o exemplo de fé, ele é exemplo de obediência. Ele poderia ter questionado, mas Senhor, esse sinal não faz sentido nenhum, isso seria ridículo até, poderia dizer dessa forma, mas não, ele obedeceu. E aqui ele já nos deixa exemplo de obediência. E há algo, amados irmãos, que nós estamos sempre acostumados a falarmos isso. Nós sempre dizemos que servir a Deus é prazeroso. E na verdade é. Mas nós temos que ter consciência que durante a nossa trajetória aqui na Terra, vai ter momentos que vai ser doloroso para nós. E esses momentos dolorosos, eles nos deixarão uma marca para o resto das nossas vidas. Nós vamos passar por esses momentos. Foi exatamente isso que Abraão passou. Ele passou pelo momento doloroso, que era a circuncisão. Naquele tempo não tinha anestesia, não tinha anti-inflamatório ou algo do tipo. Certo? Então ele já estava na idade avançada e ele passou por esse processo, certo? Doloroso, e que deixou uma marca para o resto da sua vida. E todos aqueles que passaram pela circuncisão também.
passaram por esse processo doloroso e ficou a marca para o resto da vida, né? Que a circuncisão era o sinal externo da aliança com Deus. Amém? Então, na nossa vida, às vezes nós vamos passar por momentos dolorosos, né, aqui na terra, mas é melhor nós obedecermos, é melhor sermos obedientes, porque sabemos que no futuro nós valerá muito a pena, né, obedecer aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Então a circuncisão era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Lembrando, muitas às vezes as pessoas confundem, né, a circuncisão com a fimose, né? Tem uma cirurgia, né, que é chamada de fimose, mas a circuncisão ela é muito mais profunda. A fimose é apenas a retirada do excesso de pele, mas a circuncisão ela era mais profunda. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Em Gênesis 17:12 vai dizer que, da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Então a circuncisão ela era realizada no 8º dia. Inclusive até algumas vertentes, algumas teorias de por que ser no 8º dia, né? Alguns defendem a ideia de ser no 8º dia nos 7 primeiros dias, simbolizava os 7 dias da criação, e no 8º dia era que seria necessário fazer a circuncisão. Já no campo, né, da medicina, inclusive já tem algumas constatações que era exatamente no 8º dia que o sangue da criança ele coagulava mais facilmente. Ele coagulava mais fácil e proporcionava uma cicatrização mais rápida. Então, no 8º dia, a coagulação, os componentes dela, eles atingiam o seu nível máximo, atingiam o nível 100%. Por isso que era exatamente que tinha que ser no 8º dia. Se fosse no 7º dia, no 6º dia, correria um grande risco, né, de acontecer uma pequena hemorragia, mas como a pele, né, o bebê ainda era muito sensível, né, mesmo pequena, poderia causar grandes danos, né? Então acontecia no 8º dia. Era tão sério, era levado tão a sério, mesmo que se a circuncisão, né, o 8º dia acontecesse no dia de sábado, mesmo assim era realizado a circuncisão. Nós sabemos, né, toda a história, né, todo o contexto que envolve o dia de sábado para os judeus, mas se o 8º dia de nascimento fosse no dia de sábado, era realizado mesmo assim a circuncisão. E todos aqueles que não eram nascidos em Israel, mas que queriam fazer parte da nação de Israel, teria que passar por alguns rituais, e um desses rituais também seria a circuncisão. Seria necessário passar também por esse procedimento, por esse processo. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, né? Então, a circuncisão distinguia os judeus dos demais povos, tá certo? E o termo incircunciso, ele era usado como termo pejorativo. Em muitas passagens, em muitos casos, nós vamos ver que esse termo incircunciso era utilizado como um sentido de desdém, de indiferença por parte dos judeus, né? Atribuindo aos gentios. É o caso que nós vamos ver de Davi, quando ele foi enfrentar Golias, né? Ele fala: quem é este circunciso filisteu para afrontar a nação de Israel? Ou seja, ele estava dizendo quem ele pensa que é. Ele é incircunciso, né? Ele não faz parte da promessa. Então, quem é que ele pensa que é? Então, era levado muito a sério, né? Até então,
Os judeus eles não tinham uma afinidade muito grande com os gentios, né? Eles não se confraternizavam, vamos dizer dessa forma, né? É tanto que se um judeu casasse com uma pessoa que não fosse judeu também, a família, os amigos, os parentes mais próximos, eles realizavam um velório, né? Porque a partir daquele momento eles consideravam que aquele judeu tinha morrido para eles. Então era levado muito a sério mesmo, certo? Tanto que se o judeu fosse na casa de um gentio, né, era considerado impuro, enfim, até porque eles eram muito diferentes, né? Não tinha como se confraternizar. Os judeus, a comida dos judeus era totalmente da comida dos gentios, então havia essa indiferença, né? Havia esse sentimento de indiferença por parte dos judeus para com os gentios. 1.2. O significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, naquela época, né, a corrupção, as práticas idólatras, elas estavam relacionadas à sexualidade depravada. Os gentios, eles realizavam os cultos pagãos, eles estavam envolvidos em orgias, eles não tinham noção da situação deles, do que era obedecer a um Deus verdadeiro. E aí, então, a circuncisão ela seria um símbolo da aliança de purificação. A circuncisão ela representava a santificação. Deus estava separando uma nação para ser um referencial de conduta moral, pureza e fé ante todas as nações que seriam influenciadas pelos judeus. Nós vemos que os judeus eles foram grandes influenciadores, né, das outras nações no aspecto do pensamento judaico-cristão. Os judeus eles influenciaram as nações. Então Deus estava separando essa nação para ser um referencial de conduta moral, pureza e fé ante todas as nações. Eles iriam influenciar as demais nações, né? Seria influenciado pelos judeus na sua forma de adoração e obediência ao Deus vivo. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo vai deixar claro aqui que a circuncisão, ela perdeu seu valor. Isso agora na nova aliança é simplesmente um sinal físico, certo? Era um sinal físico, porque não havia mais necessidade de realizar esse procedimento. Isso era na antiga aliança, era necessário, tinha um grande significado na antiga aliança. Agora Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão, ela está relacionada a uma mudança de vida, a uma transformação. E ela vai acontecer no coração. E não é só Paulo, né? Nós vamos ver, isso não é uma novidade aqui que Paulo está trazendo. Nós vamos ver que já no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus muitas vezes se referir ao povo como tendo o coração incircunciso, né? No sentido que a circuncisão estava relacionado também ao coração. Nós vamos ver algumas passagens de Deus fazendo essa referência ao povo, que eles tinham um coração incircunciso, certo? Que no sentido que a circuncisão ela estava relacionada ao coração,
estava relacionado à obediência. Então Paulo vai dizer que, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? É o que está lá em Gálatas 6 e 15. Então agora, a identificação, né, de quem serve a Deus, de quem pertence a Deus, não é mais quem é circunciso, né, quem é circuncidado ou quem é incircunciso. Não é mais dessa forma, mas sim de ser uma nova criatura. Né? É o que Paulo fala também em 2 Coríntios. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora a verdadeira circuncisão, ela acontece dentro do coração. A verdadeira circuncisão, ela é uma transformação de vida. Ela é uma mudança de vida na nossa realidade. Então, não é necessário mais passar por esse procedimento. Não é preciso mais, não é pré-requisito para sermos salvos, passarmos pela circuncisão. Né? Isso acontecia no contexto lá da antiga aliança. Né? Nós agora estamos no tempo da graça, nós estamos na nova aliança. Né? Agora nós somos uma nova criatura pela pessoa de Cristo Jesus. A circuncisão na nova aliança. Né? Só reforçar aqui que essa lição, amados irmãos, ela vai falar especificamente, né, o título já diz tudo, especificamente da condição dos judeus, dos gentios. Certo? Na lição seguinte é que vai falar da transformação, né? Vai ser mais abrangente, vai enfatizar mais a transformação que passaram os gentios, né, na nova aliança. Na nossa lição de número 6, ela vai focar especificamente na condição em que eles se encontravam. Certo? 1.4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir a lei. Então Paulo aqui estava sendo até meio que irônico, né? Houve na transição aqui da antiga aliança para a nova aliança, houve essa grande discussão, esses grandes debates entre os judeus, os gentios, né? E Paulo estava aqui confrontando, porque os judeus queriam que os gentios, né, que se converteram, eles deveriam passar pela circuncisão. Seria a condição para que eles fossem salvos, eles deveriam passar pela circuncisão. E Paulo vai combater isso, ele vai confrontar isso, que não havia mais necessidade de circuncidar. Não havia isso, não havia necessidade. Isso foi na antiga aliança. Na nova aliança, a verdadeira circuncisão, ela acontece, né? Ela é uma transformação de vida, ela acontece no coração. E isso gerou grande discussão, né? Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Em Atos capítulo 15, versículos 5 e 6, vai dizer: então se levantaram alguns do partido religioso, dos fariseus, que haviam crido. Então, eles teoricamente eles tinham se convertido, né? E disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, aqueles que faziam parte do partido religioso dos fariseus, né, eles queriam impor a circuncisão aos gentios. Ou seja, eles tinham a circuncisão como uma condição para os gentios serem salvos. E Paulo vai combater isso. Paulo vai confrontar isso. E os gentios, eles ficavam na dúvida. Logicamente ficavam na dúvida. E agora? O que realmente é necessário? É necessário nós
Passarmos pela circuncisão ou não? E aí gerou-se essa grande dúvida naquele período por parte dos gentios. E aí os apóstolos, os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. As lideranças da igreja da época decidiram reunir para analisar se realmente era necessário esse pedido de parte dos judeus. Se era realmente necessário passar pela circuncisão. E aí a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, né, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor, olha, foi o que eles decidiram, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então, eles tinham decidido que não era necessário circuncidar. Não havia mais essa necessidade. E essa decisão não foi uma decisão arbitrária, né, autoritária. Foi uma decisão conjunta, orientada, né, sob a direção do Espírito Santo. Os apóstolos, eles tinham convivido com Jesus. A experiência deles ali, né, ao lado de Jesus também foi um forte indício para que eles tomassem essa decisão. Então, decidiram que não era necessário mais passar pelo procedimento da circuncisão para fazer parte do povo de Deus. E eles apenas, né, eles fizeram aqui algumas observações nessas decisões. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, com certeza, né, gerou uma revolta aqui, essa decisão dos apóstolos, né, das lideranças da igreja. Houve uma grande revolta por parte dos judeus que queriam que todos fossem circuncidados, né? Mas passou, a partir daquele momento, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Amém? Então, diante dessa deliberação, diante dessa decisão, né, dos apóstolos, das lideranças, né, dos primórdios ali da igreja, não havia mais a necessidade de passar por esse procedimento, né, dessa circuncisão, o qual os judeus queriam impor a todos os gentios, né, como uma condição para que eles fossem fazer parte do povo de Deus. Segundo ponto, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, na antiga aliança, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, estavam sem Cristo. Então, os gentios, eles viviam imersos, né, ao paganismo, eles realizavam culto aos deuses pagãos, né? Eles estavam cada vez mais indo, né, de mal a pior, podemos dizer dessa forma aqui, se envolvendo em tudo aquilo que não agradava a Deus. Eles não tinham Cristo com eles não sabiam da promessa do Messias, né? E 2.2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo Paulo salienta a desvantagem dos gentios não pertencer à comunidade de Israel. Então, Paulo aqui ele é bem claro, né? Ele fala que os gentios realmente estavam em desvantagem, porque a promessa foi feita exclusiva, né? Foi feita para a nação de Israel. Então, os gentios eles estavam separados, estavam à parte da comunidade de Israel. Naquela época vocês estavam sem Cristo, naquela época. Olhe bem o que é que ele diz aqui. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos,
mas também não faziam parte do povo escolhido. Consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Então, o que é que Paulo vai dizer aqui? Que a lei, as promessas, as revelações, as alianças, né, elas foram feitas pelo próprio Deus à nação de Israel. Os gentios, eles se encontravam alheios, indiferentes e cada vez mais envolvidos com as trevas. Essa era a condição dos gentios. O conhecimento de Deus estava limitado somente aos judeus. O conhecimento do Deus verdadeiro, porque eles tinham os deuses deles, né, os deuses pagãos. Mas o conhecimento do Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra, era somente do povo judeu. E os judeus, eles não, como já falei, eles não comungavam com os gentios. Eles não tinham uma afinidade com os gentios. Mas, amados e queridos irmãos, nós vamos ver que aprove a Deus oportunizar aos gentios o mesmo privilégio dos judeus, a salvação em Cristo. Através de Cristo Jesus, eles seriam também descendentes de Abraão. Pela pessoa bendita de Jesus, os gentios agora, eles poderiam fazer parte da descendência de Abraão. Aprove ao Senhor, né, oportunizar esse privilégio a todos os gentios, o mesmo privilégio que os judeus teriam, né, a salvação em Cristo Jesus. 2.3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Então nós vamos ver que eles estavam separados da comunidade de Israel. Os gentios desconheciam totalmente, né, o pacto, os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas de Israel. E esses pactos, eles giravam em torno da grande promessa do Messias, da vinda de Jesus aqui na terra. Eles não tinham esse conhecimento. E esses pactos, né, nós vamos ver alguns pactos aqui do Antigo Testamento, que era o pacto abraâmico. Foi quando Deus chama Abraão, né, para fazer dele uma grande nação. Temos o pacto mosaico também, que quando Deus chama também Moisés para libertar o povo de Israel que estava sendo escravizado. E o pacto davídico também, né? Então, esses pactos, eles eram reiterações da promessa messiânica. E os gentios, eles estavam alheios a esses pactos. Eles não tinham conhecimento. Da mesma forma, nós também, né? Nós nos encontrarmos nessa situação também. Nós estávamos alheios, nós não tínhamos conhecimento desses pactos, né? Da promessa de Deus para as nossas vidas. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da promessa maravilhosa. Em Gálatas capítulo 3, versículo 29, vai dizer: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, olha só, a gente para analisar, né? A condição pela qual os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estavam sem Deus no mundo, sem esperança, e estavam alienados da promessa, né? Então, por meio do sangue de Cristo, os gentios que não estavam incluídos, né, na promessa, que fazia parte da nação prometida, era Israel, eram os judeus. Agora os gentios, eles tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Através do sangue de Cristo, eles também agora vão fazer parte da descendência de Abraão. Hein?
Terceiro ponto, né? Estamos caminhando aqui para a nossa finalização. Sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição em qual os gentios estavam. Essa era a condição a qual nós estávamos. Nós não tínhamos esperanças. Nós estávamos sem Deus no mundo, né? Nós podíamos ter as nossas crenças religiosas por aí, mas a religiosidade, ela nunca teria condições de nos conduzir até Cristo. Nunca teria condições. Nem na antiga aliança, nem na nova aliança. A religiosidade, na verdade, ela muito mais, ela nos afasta de Deus do que nos aproxima. Então nós estávamos nessas condições, sem esperança e sem Deus nas nossas vidas. Desprovido de esperança. Naquela época, novamente, né, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmos de número 130, versículo 5 diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Essa esperança aqui não é aquela esperança de que algo pode ou não acontecer, mas a esperança, né, de que algo vai realmente acontecer. Ou seja, eles não tinham essa esperança. Porque os gentios, eles eram muito influenciados, né, pela filosofia grega. E na época, muitos filósofos, né, não acreditavam na vida após a morte. Que a vida ela se resumia apenas aqui na terra. Depois que morreu, pronto, acabou-se. Não tinha mais nada. Se resumia basicamente aqui. Eles não acreditavam em vida após a morte. Certo? E da mesma forma, né, hoje isso acontece muito ainda. Isso é muito comum. Pessoas que defendem a ideia de que somente aqui, né, a vida. Não existe uma vida após a morte. Não existe uma esperança de uma vida futura após essa morte. Eles eram influenciados, né, pela filosofia grega, né, que defendia muito essas questões. Por isso que eles não tinham essa esperança. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Então eles acreditavam muito, né, nessa ideia, né, de que não havia vida após a morte. Outros até acreditavam, né, que poderia até ter, né, mas que não acreditavam na ressurreição, porque o corpo era uma matéria, né, e quando a pessoa morre, ela se liberta dessa matéria. Então não existia essa esperança futura para eles. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Então, mesmo agora, eles tendo conhecimento, sabendo que eles seriam incluídos na promessa do plano da salvação, muitos ignoravam essa promessa. E hoje também, né? Hoje também muitos ainda estão ignorando essa promessa, né? Nós também, em um certo momento das nossas vidas, né, passamos por essa experiência também, de ignorar, né, de não ter conhecimento da promessa do Messias, de saber que Jesus Cristo veio a esse mundo, morrer por nós, para nos darmos o direito de sermos salvos, para nos darmos o direito de sermos descendentes de Abraão pela fé. Bem? Então, isso acontece demais hoje. A palavra de Deus está sendo anunciada, né, está sendo pregada, e muitos ainda não dão valor, muitos ainda ignoram. Mas nós sabemos, amados irmãos, que nós cremos na palavra do Senhor. O que está escrito na Bíblia Sagrada, né, se nós pararmos para analisarmos, né, é uma palavra verdadeira. É uma palavra que vem se cumprindo, né, ao longo dos séculos. Principalmente agora, né, nesse período, que a cada vez mais, cada dia que se passa, mais a palavra de Deus vai se cumprindo. E mais nós, a Igreja de Jesus, nós nos alegramos, porque está perto da nossa redenção, está perto de alcançarmos
aquilo que nós mais almejamos, que é um dia nós nos encontrarmos com nosso Senhor. É um dia nós agradecermos a Ele pessoalmente, né? Podemos dizer dessa forma, do plano da salvação, por Ele nos ter incluído na salvação, e agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Deus no mundo. 3.2. Naquela época, eles estavam sem Deus no mundo. Essa expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, né? Pelo contrário, né? Os gentios, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses, né? E então eles acreditavam em Deus, só não acreditavam no Deus verdadeiro, né? No Deus criador dos céus, no Deus que oportunizou a todas as nações, né, fazer parte do plano da salvação. Eles acreditavam nos deuses gregos, né? Nós tínhamos Apolo, Hades, enfim, vários deuses, né? Não vamos aqui citar um a um a gente estamos caminhando para a nossa finalização. Então eles eram politeístas, né? E idólatras. Eles idolatravam esses deuses. Vejam só como que era a real situação deles, né? Eles, cada vez mais, eles caminhavam para a sua autodestruição. Eles estavam sem Deus, estavam alienados contra a promessa, estavam sem esperança, estavam sem Cristo também. Era uma situação delicada que nós estávamos. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados de Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, era essa condição que eles estavam. Eles eram escravizados, né? Eles estavam escravizados pelas falsas ideias de divindades pagãs e cada vez mais envolvido em trevas espirituais. Eles não tinham conhecimento, eles estavam alienados, né, que Deus havia se revelado a Israel. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do Deus verdadeiro. Olha só, que maravilhoso, que coisa maravilhosa. A real situação em que eles estavam, situação crítica, né, calamitosa. Como nós já falamos aqui, listamos aqui a condição que eles estavam naquele contexto. Mas Deus, né, oportunizou, como já falei no início, aprove a Deus oportunizar, né, o mesmo privilégio que os judeus tinham, né, também agora os gentios poderiam desfrutar da salvação, né, de fazer parte da salvação. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, né? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós temos acesso, né, a esse Deus. Não existe mais a parede de separação que havia, né? Agora nós temos acesso ao trono da graça. Agora nos foi oportunizado, né, a nos relacionar diretamente com Deus por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós estávamos numa situação crítica, né, e caminhando de mal a pior, mas Deus nos oportunizou, né, nos deu uma oportunidade, né, para que nós nos aproximemos dele, né, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando para a nossa conclusão, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa.
Desesperados e longe de Deus, um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Amém? Então, essa era a nossa situação. Essa era a situação que estavam os gentios. Mas Deus, né, pelo seu infinito amor, nos oportunizou, né, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, essa lição ela vai trazer, nos trouxe, né, a real condição em que os gentios se encontravam. Na lição seguinte, nós vamos ver a desfrutação, né? Vamos dizer, todas as bênçãos de Deus agora para os gentios, para nós, através, né, do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, será dado uma ênfase maior agora na próxima lição, que será a lição de número 7, né, que vai envolver agora todas as nações, né, que estarão desfrutando agora da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então, meu muito obrigado a você que ficou aí conosco, a você que comentou, a você que compartilhou. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que possamos continuarmos orando, né, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela sua família, para que Deus possa resolver, né, as causas que nós temos colocadas em suas mãos. Nós sabemos que Deus, né, nós sempre temos falado isso, Deus está no controle de todas as coisas. Né? Deus sabe melhor do que ninguém conduzir a nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe você, que possamos continuarmos orando a Deus, possamos continuar se prevenindo, tá certo? Não vamos aí nos excedermos aí para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Então, meu muito obrigado, agradeço a Deus, agradeço a você, também agradecer mais uma vez aqui nosso irmão auxiliar Ailton, por estar aqui dando todo esse suporte, né, para que essa transmissão possa chegar até você. Então, às 16 horas, né, hoje terá mais uma escola bíblica, né, para os jovens, certo? E às 18 horas, né, 18h30, nosso culto, né, de senhoras. Então, não percam, fique ligado aí para que você possa ser abençoado. Amém? Então, vamos mais uma vez agradecer, né, orar ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estar ministrando, de estar aprendendo um pouco mais da sua palavra. Amém? Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso amado Pai Celestial, Deus de infinita graça, neste momento, ó Senhor, eu te agradeço mais uma vez, ó Senhor, por essa oportunidade, por ter ministrado, Senhor, a Tua palavra, Senhor, por ter ministrado a escola bíblica, que, Senhor, a Tua palavra possa ter, Senhor, chegado aos corações, que nós possamos a cada vez mais, ó Deus, estarmos aprendendo mais de Ti, estamos aprendendo mais da Tua palavra, colocando em nossos corações, Senhor, e as praticando, ó Deus. Abençoa, meu Deus amado, toda a Tua igreja, Senhor. Abençoa o pastor Wilson, Teu servo, juntamente com a sua família. Abençoa todo o ministério, Senhor, da Tua casa, os auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, a Tua igreja de forma em geral, Senhor. Abençoa poderosamente, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia estarmos mais ligados em Ti, aguardando o arrebatamento da Tua igreja, ó Senhor amado. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, a nossa cidade, Senhor. Te apresento neste momento as pessoas que estão nos leitos de hospitais, aquelas que estão enfermas, que Tu venha restaurar, ó Pai, a saúde de cada uma. Deus bendito e santo, abençoa poderosamente, Senhor, a toda essa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Toma em Tuas mãos, ó Senhor amado. Deus eterno, neste momento eu Te agradeço, Senhor, por todas essas bênçãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que
motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você.